os Novos Testamentos, em português, produzidos lá na Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. E isso eles fizeram durante muitos anos, porque a Sociedade Bíblica do Brasil, que foi fundada em 1948, só começou a produzir a Bíblia em 1995, na nossa gráfica. Então, até então, essa Bíblia era produzida na Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, também pela Sociedade Bíblica Americana. Então, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira foi fundada em 7 de dezembro de 1802 e tem uma importância muito grande para todos nós brasileiros. E aí, quem lembra do rosto desse homem? Irmão Inácio. Quem mexe aí às 2 horas na rede social, viu, pastor Salomão, para cima e para baixo, no Instagram, com certeza, há 1 ano, 2 anos atrás, você encontrou essa figura. Irmão Inácio. E ele também tinha um sonho. Qual o sonho dele? Ler a Bíblia. Ele já tinha acesso à Bíblia, diferente de Mary Jones. Porém, ele não sabia ler. E ele precisava realizar o seu sonho. Nunca li a Bíblia. Eu sonho. Eu tenho sonhos para ler a Bíblia. Mas não consigo. Eu vou a letra, mas enrola. Quando eu vou juntar, enrola. Não sei ler. Eu tenho inveja quem sabe ler e não pratica a Bíblia. E eu que não sei ler, tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho oportunidade. Como eu não sei ler, eu tenho que orar para ele me ajudar. Eu não sei ler. Eu confio nele que vai dar certo. Cara, e muitos têm a Bíblia na mão e não lê a Bíblia. A salvação está aqui. Amém. Queridos, isso foi comovente demais. Quando eu vi isso, eu disse, eu preciso encontrar esse homem. Será que existe alguma semelhança entre Mary Jones há 220 anos atrás com o irmão Inácio? Há semelhança. As pessoas continuam sonhando com a palavra de Deus, querendo e desejando a palavra de Deus. E aí eu coloquei no meu coração, eu vou encontrar esse homem. Eu vou encontrar porque ele precisa realizar o sonho dele. E aí eu fui atrás, eu disse, quem produziu isso? Tem um documentário chamado O Poder de Deus. Vale muito a pena você anotar e assistir. O Poder de Deus. É um documentário que você vai encontrar no YouTube e você pode assistir na sua casa, com a sua família, na sua igreja. Vale muito a pena. Isso aqui é um trecho desse documentário. E aí eu fiquei pesquisando e encontrei a pessoa que fez o documentário. Descobri que o irmão Inácio é da Paraíba. É da cidade de Prata, no sertão paraibano. E aí liguei, consegui o telefone desse produtor do documentário, O Poder de Deus. Aí liguei para ele, disse, meu amigo, eu preciso encontrar o irmão Inácio, o que é que eu faço? Eu estou em Recife, trabalho na Sociedade Bíblica e preciso encontrar esse homem. Ele disse, isso era de tardezinha, numa quarta-feira, e aí ele disse, olha, o irmão Inácio, hoje à noite está pegando um ônibus lá em Prata, vai viajar a noite toda, vai chegar aqui em Campina Grande, na Paraíba, amanhã de manhã. Eu disse, eu também estou chegando amanhã de manhã em Campina Grande, porque eu preciso encontrar essa pessoa. E lá eu fui, encontrei o irmão Inácio, o presenteei com a Bíblia, com folhetos, porque o que ele quer é falar do amor de Deus às pessoas. E dei essa Bíblia a ele. Essa Bíblia é uma Bíblia, letra gigante, da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu incentivei. Eu disse, por favor, irmão Inácio, procure alguém lá na cidade de Prata, uma professora. Peça para ser alfabetizada por ela. Porque você vai realizar o seu sonho de ler a Bíblia. E, de fato, ele foi alfabetizado por essa professora. Esses dias ele mandou um áudio para mim. Deixa eu botar aqui para vocês ouvirem a voz do irmão Inácio. Peraí. Eu estou bem, graças a Deus, viu, meu irmão? Trabalhando, graças a Deus, viu? Eu aprendi a ler, né? Eu leio a passagem da Bíblia, viu? Graças a Deus, meu irmão, viu? Através do poder de Deus, né? Que Deus vai transformar muitas almas, né, meu querido, né?
Aí eu vou comprar uma caixa daquelas grandonas, né? Daquelas grandes que tem um microfone, eu vou sair pregando a palavra do Senhor e entregando para ele. Eu vou continuar, se for um Deus, fazer cidade, viu? Aí eu vou para cada uma tia minha aí em Recife, aí eu vou procurar aí, viu? Tem uma tia minha que mora em Recife, meu querido, viu? Fui dentro, botei sim, meu querido, viu? Graças a Deus, viu? Eu tenho amor, papai, missão, graças a Deus, que o povo do ar, viu? E tô bem, graças a Deus, viu, meu querido? Um abraço, viu? Logo não se vê aí, meu amigo velho, viu? Irmão Inácio, é a coisa mais linda do mundo. Dá vontade de pegar ele, botar no bolso e levar para casa. Porque ele é amoroso, é um ser humano assim, fora do comum. Fora do comum. E ele conseguiu realizar o seu sonho. Ele foi alfabetizado, consegue ler a Bíblia, com dificuldade ainda, mas consegue realizar o seu sonho. Ele foi ajudado de diversas formas. Ele, como ele disse no áudio, colocou os dentes, ganhou uma moto, teve a casa dele reformada. E como ele disse, eu quero uma caixa de som para pregar a palavra de Deus para quem precisa, para quem necessita. E aí esse movimento chega ao Brasil, o movimento das sociedades bíblicas. A primeira foi a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. E aí foram surgindo sociedades bíblicas no mundo. E aí, essa foto é do culto de fundação da Sociedade Bíblica no dia 10 de junho de 1948. Esse é o templo da PIB no Rio de Janeiro, da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Os líderes dessa época se reuniram, se juntaram e fundaram a Sociedade Bíblica do Brasil com o lema. Qual o lema? Dá a Bíblia à pátria. E é isso que nós fazemos há 76 anos. Esse movimento, irmãos, das sociedades bíblicas, como eu falei, eu esqueci, tem uma Bíblia aqui. Eu não tenho, obviamente, a Bíblia da Mary Jones, mas a gente tem uma Bíblia aqui que foi produzida pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Se você, no final, deseja ler alguma coisa para você ver o quanto mudou o nosso português de lá para cá, depois você pode vir e ler aqui. Ela está bem aqui embaixo, tá? Ela está bem surradinha, precisa ter cuidado para passar as páginas ali, que a gente vai recuperar. Isso é um item que vai estar lá no Museu da Bíblia, no nosso Centro Cultural da Bíblia, em Recife. Então, passando aqui, a Bíblia é um livro, obviamente, que para todas as pessoas. Nossa missão é semear a palavra que transforma vidas, de forma que no formato que as pessoas possam entender e é um valor que elas possam pagar. Não adianta eu pegar uma Bíblia em braille e entregar para uma pessoa que não sabe ler em braille. Não adianta eu pegar a minha Bíblia e entregar para um deficiente visual. Então precisa ser num formato que as pessoas possam entender e a um preço que elas possam pagar. Por exemplo, aqui nós temos um deficiente visual nessa primeira foto. Quanto ele pode pagar em uma Bíblia? Se ele não pode, nós a doamos. Nós temos ali pessoas beneficiadas lá no Luz na Amazônia. Nós temos aí uma criança ali no Luz no Nordeste. Ali embaixo também coisas, né, pessoas atendidas pelo Luz no Nordeste. A Sociedade Bíblica do Brasil produziu em 2023 6 milhões de Bíblias. Muita coisa está sendo feita. Eu tenho um convite mais na frente para te fazer, de uma comemoração de 200 milhões de Bíblias impressos na nossa gráfica da Bíblia. Muita coisa tem sido feita, mas precisamos fazer muito mais, para que um dia a gente de fato torne essa sociedade do nosso país, de fato, uma sociedade da Bíblia. Aí está o nosso centro de produção da Bíblia. Obviamente, para chegar a todas as pessoas, a todos os grupos sociais, precisamos de um centro de produção da Bíblia, que em 2023, como eu falei, produzimos mais de 6 milhões de Bíblias. Irmãos, para vocês terem uma ideia, de 3 em 3 segundos, uma Bíblia fica pronta. De 3 em 3 segundos, uma Bíblia fica pronta. Nós temos lá uma visitação, e uma mulher visitando a nossa gráfica da Bíblia, ela levantou as mãos e disse: eu estou conhecendo a maior padaria do mundo, porque ele é o pão da vida. Vale muito a pena um dia você visitar
a nossa gráfica da Bíblia. E hoje, a Bíblia continua sendo muito necessária? Nós vimos a palestra do pastor Guilherme. Claro que continua. Sabe como continua? Em 2020, março de 2020, veio um negócio chamado lockdown. Aquilo quase me enlouquece. Se não fosse a Bíblia, se não fosse a palavra de Deus, num momento de tanto desespero, desesperança, se não fosse a palavra de Deus nas nossas vidas, como nós estaríamos hoje? Obviamente que a Bíblia ainda é muito necessária. E aí aqui eu apresento alguns programas bíblicos de impacto social da Sociedade Bíblica do Brasil. Nessa primeira foto nós temos ali pessoas com deficiência visual. Ali está um exemplar da Bíblia em Braille. Quem aqui já viu a Bíblia em Braille? Levanta a mão. Ou algum texto em Braille. Gente, uma Bíblia em Braille, um fascículo em cima do outro, fica mais alta do que eu. Fica com 1,80 m, 2 metros. Então, a pessoa que tem a Bíblia em Braille, ele não consegue levar a Bíblia para a igreja. Ele precisa, no domingo à tarde, liga para o pastor: pastor, hoje vai ser aonde o texto bíblico da sua pregação, para que ele leve o fascículo de onde o pastor vai pregar naquela noite. É uma Bíblia muito cara. É uma Bíblia que custa aproximadamente R$5.000. Aqui eu tenho um dos fascículos. Também vai ficar à disposição aqui. Vem conhecer o que é o texto Braille. Sociedade Bíblica do Brasil, há 25 anos, irmãos, disponibiliza recursos, tempo, para que essa Bíblia chegue no maior número de pessoas com deficiência visual no nosso Brasil. Algo muito importante, porque eu digo sempre que a Bíblia não pode ser um privilégio só meu e seu, mas é um direito de todas as pessoas. E esse é um grupo social que precisa da palavra de Deus. Aqui, a Sociedade Bíblica do Brasil, durante 25 anos, aperfeiçoou muito essa impressão. Porque como são pontinhos, antigamente nós só imprimíamos de um lado da página. Mas a gente conseguiu imprimir dos dois lados e os pontinhos não podem se coincidir, senão perde ali a leitura. Se você vê uma pessoa que lê em Braille, passar as mãos aqui, os dedos, a gente cria habilidades, irmãos, que a gente nem sabe que tem. Mas as pessoas passam a mão aqui e leem o texto sagrado. A Bíblia é um direito de todas as pessoas. No final, venha conhecer aqui a Bíblia em Braille, tá bom? Nós temos ali também olha só, que coral lindo. Essa última foto é um coral em Libras. Como assim? Eles cantam em Libras, irmãos. Estão cantando ali, um coral em Libras. A Sociedade Bíblica está traduzindo a Bíblia em Libras. Para os irmãos terem ideia do que é essa dificuldade, primeiro precisa ser gravado, tudo tem que estar em imagens, não é? Para os irmãos terem ideia, tem uma Bíblia pronta nos Estados Unidos, nos sinais americanos lá, que é diferente. Libras é a linguagem brasileira de sinais. Uma pessoa, um homem, traduziu a Bíblia em sinais lá nos Estados Unidos. Para os irmãos terem ideia, ele começa bem jovem, cabelo preto, bem jovem, está lá traduzindo. Ele termina um senhorzinho, ele termina com os cabelos brancos. Ele demora 40 anos para traduzir a Bíblia para um grupo de pessoas. E a Sociedade Bíblica, que precisa disponibilizar o texto bíblico a todas as pessoas e a todos os grupos sociais, está realizando um trabalho lindíssimo de tradução da Bíblia em Libras. Cerca de 10, 15 pessoas envolvidas nessa tradução, e a gente entende que em 10 a 15 anos a gente vai ter a nossa Bíblia completa em Libras. Outros projetos da Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos Assessorar para Fortalecer. Em Recife, nós temos inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Essa inscrição é muito importante para nós, é um reconhecimento público de tudo que nós fazemos. E lá em Recife, nós assessoramos 60 famílias do bairro onde a Sociedade Bíblica está. A Sociedade Bíblica está nesse bairro há mais de 30 anos.
E nós assessoramos 60 famílias. O que é assessorar? É cuidar dos direitos dessas pessoas. Direitos muitas vezes constituídos, estão em leis, mas não estão na prática. Nós assessoramos essas famílias. O que é assessorar? É cuidar. Um dia a gente está lá e chega uma mulher, numa dessas famílias, desesperada, dizendo: o meu marido acabou de ser assassinado. E a gente foi assessorá-la. As assistentes sociais que trabalham comigo, a Cibele, seguiu com essa mulher para fazer o reconhecimento do corpo no IML, providenciar o enterro, aquela coisa toda. Nós assessoramos, cuidamos dessas famílias. Uma dessas famílias disse, muito feliz, que o filho tinha conseguido o primeiro emprego, jovem aprendiz, no Banco do Brasil. São famílias muito pobres, irmãos. Mas esse menino inteligente, estudioso, conseguiu o seu primeiro emprego. No dia seguinte, eles chegam lá muito frustrados. Na sociedade bíblica, né? Disse: olha, infelizmente ele não vai conseguir o primeiro emprego. Eu digo: mas por quê? Cibele pergunta: por quê? Disse: porque nós não temos o endereço fixo. Mas como assim vocês não têm endereço fixo? Tem um canal no meio da rua, a casa deles é em cima desse canal, passaram madeira para um lado e para o outro, passaram uma lona, esse é o endereço desse menino. Ah, não, isso não pode ficar assim. Vamos lá no Banco do Brasil. Escrevemos, papel timbrado da Sociedade Bíblica do Brasil, explicamos quem nós somos, que assessoramos essas famílias e que o endereço da Sociedade Bíblica seria o endereço daquela família, porque qualquer correspondência, qualquer contato que eles quisessem, a Sociedade Bíblica levaria imediatamente para ele. E eles aceitaram, o menino conseguiu seu primeiro emprego. No dia que ele foi contratado, ele passou por lá, na Sociedade Bíblica, para ir para o trabalho, né? Mas ele estava muito encabulado. Eu disse: o que é que você tem, rapaz? Ele disse: é porque eu estou de chinelos, eu não tenho um calçado para o meu primeiro dia de trabalho. Eu disse: não, mas espera aí, você vai de calçado. Chamei os colegas que trabalham comigo, a gente fez uma vaquinha, levou ele lá numa loja, comprou o tênis para ele, todo bonito, ele voltou sorridente e seguiu para o seu primeiro dia de trabalho. Então nós cuidamos, assessoramos essas famílias. Nós também temos os nossos luzes, o Luz na Amazônia, o Luz no Nordeste e o Luz no Sul. Essa primeira e segunda foto é lá no Luz na Amazônia, a terceira foto ali é o nosso Luz no Nordeste, é um caminhão espetacular. Tem um mini museu nesse caminhão e uma outra parte que se transforma em 2 consultórios, e nós levamos atendimento a comunidades em vulnerabilidade social aqui do nosso Nordeste. E aí eu trago 2 histórias dos nossos luzes. Primeiro, no Luz na Amazônia. Essa foto foi tirada por mim, essa primeira foto. Nós estamos navegando no Rio Amazonas. Quem aqui já esteve no Rio Amazonas? Ninguém. Uma menina ali e outro lá atrás. 2 pessoas. O Rio Amazonas é a coisa mais linda do mundo, irmãos. Para os irmãos terem ideia, ele é muito comprido, né? Isso não se discute. Mas para os irmãos terem ideia, na maior largura do Rio Amazonas, tem 100 quilômetros. Eu estou falando 100 quilômetros de largura. Tinha dias que eu estava navegando que para os 4 lados que eu olhasse, parecia que eu estava no mar. Eu só via água e céu. Água e céu. Água e céu. Água e céu. Para quem é da Paraíba, hein, que não vê muita água, imagina o que é estar ali. O lugar mais profundo é em frente à cidade de Óbidos. Estávamos navegando, aí o comandante me chama: Paraíba, vem ver o que é água. Aí está lá o rio enorme. A gente tem uma sonda lá na ponta do barco que vai medindo a profundidade, porque do mesmo jeito que tem a profundidade, pode ter um barranco de areia e a gente ficar encalhado. E aí existe essa sonda, e a sonda começou a captar o fundo do rio. 10 metros, 30 metros, 50 metros, 70 metros, 80 metros, 90 metros, 100 metros, 110, 120, 130, 140, 150, ele deixou de pegar. Não conseguiu mais captar o fundo do rio. 150 metros de profundidade, em frente à cidade de Óbidos. Então, assim, o Rio Amazonas é uma coisa assim fabulosa. Estávamos navegando, atravessando de uma ponta para outra, e aquilo, irmão, dá uma impaciência.
é tão lento. A gente só falta não chegar. Para os irmãos terem ideia, teve dias de eu ficar a 20 dias de casa. Qual a viagem que no Brasil existe uma viagem de 20 dias? Eu ficava a 20 dias de retornar para casa. Para os irmãos terem ideia. Então a gente está navegando no Rio Amazonas, e aí a gente começa a escutar uns gritos. E a gente começa a procurar. Daqui a pouco a gente olha em uma margem, está lá um homem com lençol branco, mas ele balançava e gritava tanto. Chamando a nossa atenção. Aí o comandante diz: o que é que eu faço? Eu olhava para o homem, olhava para o comandante, olhava para o comandante. Aí eu disse: volta, comandante, porque é uma decisão difícil, irmãos. Só essa volta, esse retorno, é 40 minutos. Dá vontade de você pular na água e ir nadando. Aí a gente vai encostando, eu digo: comandante, não encosta muito, vamos saber qual é a necessidade dele. Porque assim, irmãos, são muitas necessidades na Amazônia brasileira. As pessoas precisam de muita coisa. Quando eu digo muita necessidade, vocês vão entender agora. Eu estava no barco e aí alguém foi lá e disse: o senhor pode orar pelos meus pais? Eu disse: posso, vamos lá. A gente pegou o barquinho, que sempre fica acoplado à nossa embarcação, um barquinho menor, e saiu na voadeira, e chegou lá na casa do rapaz. Quando a gente entrou na sala, sem nada, tudo de madeira, sem nada, apenas uma rede pendurada, a gente entrou na sala. Eu disse: cadê seus pais? Ele disse: ore daqui mesmo, pastor. Eu disse: oxe, que mistério é esse, meu filho? Aí ele disse: irmão, é porque assim, meus pais estão seminus, não tem roupa, a roupa desgastou até o final. Para vocês terem ideia do tamanho da necessidade. E aí a gente vai se aproximando do trapiche, do portinho lá desse senhor, que está na foto. E aí eu digo ao comandante: não encosta muito, comandante, vamos saber qual é a necessidade dele. Porque se for uma pessoa doente, eu não tenho como tratar naquele barco, porque não é o barco hospital, não tenho profissionais à altura para tratar daquela pessoa com doença, e se fosse para levar para a próxima cidade, e a pessoa tivesse muito doente, e morresse dentro do barco, eu ainda estava respondendo o processo da capitania dos portos até hoje. Então é muito perigoso. Então, vamos saber primeiro. Aí está lá, quando vai chegando, eu boto a cabeça fora, digo: meu irmão, no que podemos ser útil, o que você precisa? Ele disse: a paz do Senhor, varão. O senhor tem aí a Bíblia Pentecostal? Eu disse: tem sim. Encosta, comandante. Aí o comandante encostou. Veja como ele está segurando essa Bíblia. Veja a pose. Tá. A minha impressão é que ele passou a noite lendo essa Bíblia. A casa dele não tinha energia. Ele pegou um candeeiro, ele pegou um lampião, ele pegou uma vela, ele pegou alguma coisa. Mas como ele estava tão sedento, ele passou a noite lendo a Bíblia Pentecostal. E aí eu disse: eu vou presentear você com essa Bíblia. Eu disse: quero não. Quero nada. Tem tempos que eu junto camarão aqui, salgo esse camarão, botei a placa na minha casa, os barcos param, eu vendo esse camarão porque eu sabia que um dia esse barco da Bíblia passaria aqui e eu ia chamar a atenção de vocês, e eu quero comprar a minha Bíblia Pentecostal. Esses são dois filhos dele, uma menina e um menino, e nós presenteamos eles estudando com a Bíblia, um produto fantástico da Sociedade Bíblica do Brasil. E nessa segunda foto, irmãos, é uma foto de uma usina, a usina Massal Açu. Onde fica essa usina? Fica na zona norte, na zona da Mata Norte de Pernambuco, na cidade de Escada. Uma história fantástica, lindíssima. A Sociedade Bíblica recebe muitas cartas. Hoje quase não mais, por esse mundo digital, mas sempre recebemos muitas cartas. Um dia eu estou lá em Recife, alguém me entrega uma carta que estava endereçado à Sociedade Bíblica do Brasil em Recife.
eu abro essa carta e ela começa assim: a quem essa carta chegar em mãos. Ele não sabia para quem estava escrevendo, sabia que era para a sociedade bíblica. Ele diz: a quem essa carta chegar em mãos. Eu quero pedir um grande favor. Tem 30 anos que eu saí da usina Massauaçu, das terras da usina Massauaçu, do vilarejo da usina Massauaçu. E nesses 30 anos que eu saí, eu nunca dei uma notícia ao meu pai, nem à minha mãe. Por favor, eu peço encarecidamente, procure os meus pais, levem notícias de mim. Eu estou aqui no interior de São Paulo, e aqui eu cometi erros, estou no cárcere, estou preso, pagando pelo meu erro, mas por favor, diga à minha mãe que eu estou vivo. E aí, Josimário, um rapaz que trabalha comigo, um homem muito rude, mas de um coração maior do que essa igreja, ele disse: ministro, deixa eu ficar com essa carta, eu quero passar o final de semana orando pelo José, que era o rapaz que escreveu a carta para nós. Eu disse: fique, Josimário, na segunda-feira você traz e a gente resolve o que fazer. Tá bom. Ele foi, e orando da sexta para o sábado, o Espírito Santo incomodou ele. Amanheceu o dia, ele: mulher, vamos ali comigo. Ele mora no interior de Pernambuco, ele não mora em Recife, na capital. Ele mora a 70 quilômetros, ele mora em Pombos. Aí ele sai de Pombos, pega uma condução, um ônibus, vem para a rodoviária de Recife, pega uma outra condução para a cidade de Escada. Chegando em Escada, pega uma outra condução para a usina Massauaçu. Chegando na usina Massauaçu, ele começa a procurar a mãe dele. Diz: procure a minha mãe, chamada Judite. Por favor, procurem a minha mãe, Judite. E aí Josimário sai de casa em casa. Você conhece a pessoa chamada Judite? E Josimário já estava cansado, não encontrava, ninguém sabia quem é essa pessoa. Aí alguém diz: vai lá na bodega, na mercearia, na venda ali, que essa pessoa conhece todo mundo. E Josimário foi, chegando com Josimário, vai chegando uma pessoa de bicicleta. Aí Josimário entra e pergunta: você conhece alguém com o nome de Judite? Tem um filho desaparecido há 30 anos. E ele diz que é aqui nas terras da usina Massauaçu. Disse: essa pessoa não existe aqui não. Aqui eu conheço todo mundo. Não existe essa pessoa. Mas o rapaz que estava chegando de bicicleta junto com o Josimário diz: olha, desculpe intrometer, mas eu ouvi a sua conversa. Eu tenho uma vizinha que tem uma história muito semelhante a essa. Ah, é? Mas como é o nome dela? Bem, eu só conheço ela como Irmã Juca. Aí Josimário pensou: pelo menos um Ju eu já tenho, né? Aí, de Judite para Juca, ele correu lá. Vamos lá então. Chegando lá, disse: irmã Juca, venha cá e tal. Aí ela veio e disse: como é o nome da senhora? Ela disse o nome completo: Judite não sei o que, não sei o que lá. É a senhora. Isso é o quê? Eu trago notícias do seu filho José. Essa mulher cai em prantos. Notícias do meu filho desaparecido. Isso, eu trago notícias. Aí Josimário entrega a carta, ela não sabe ler, pede para ele ler. Chega o pai também, ele se senta, o Josimário começa a ler. E ele diz: mãe e pai, me desculpem, que estou no interior de São Paulo, aqui cometi erros, estou na prisão. E ela chorando, e ela em prantos. Mas aqui, mãe, eu ganhei uma Bíblia. Sabe por que ele escreveu para a Sociedade Bíblica do Brasil? Porque em todas as Bíblias da SBB tem todos os endereços das nossas secretarias regionais. Quando ele viu a Bíblia, quando ele leu a Bíblia, quando ele interagiu com a Bíblia, e quando ele viu o endereço da Sociedade Bíblica em Recife, ele disse: eu vou escrever para esses irmãos. E por isso ele escreveu para nós. E ele diz: mãe, me perdoe, cometi erros, estou preso, mas aqui eu ganhei uma Bíblia. E alguém disse: lê o livro de João. E ele leu. Ele gostou tanto que ele leu novamente. E ele disse: eu quero lhe dizer, minha mãe, que os seus 30 anos de joelho no chão, orando por seu filho, não foram à toa. Porque eu estou preso, mas minha expectativa é sair daqui o mais breve possível, para falar do amor de Deus às pessoas aí fora. Essa mãe cai de joelhos, agradecendo a Deus, agradecendo a Josimário, por estar ali e levar essas boas novas.
3 meses depois, Josimar não sossega, volta lá nessa irmã para saber o final dessa história, o desfecho dessa história. E ele vai para lá. Quando chega lá, já é reconhecido, o povo abraça essa mãe, esse pai, estão felizes, e ela diz: olha, eu já fui estar com meu filho. Eu fui visitá-lo, o abracei, nós choramos muito, e ele está no final do cumprimento da sua pena. E ele diz que no dia que sair, ele vem embora para cá, para falar do amor de Deus às pessoas. Então a palavra de Deus transforma a vida das pessoas, irmãos. Nós temos o nosso núcleo SBB de atendimento social, o pastor Guilherme também falou um pouco disso. Lá nós atendemos crianças, adolescentes, jovens, adultos. Nós temos os nossos espaços culturais, nós temos o Museu da Bíblia em São Paulo, em Barueri, São Paulo, e nós temos o primeiro Centro Cultural da Bíblia, que é no Rio de Janeiro. E nós vamos ter no Nordeste o nosso Centro Cultural da Bíblia. Obrigado a você que ofertou. O Emanuel estava me dizendo ali quantas ofertas já tiveram, e da nossa felicidade, porque Deus colocou no teu coração a ofertar por essa causa. Como o pastor Salomão disse, é algo que você vai deixar para as próximas gerações. É algo que você pode deixar para o teu neto, para que ele cresça e quando ele entrar na universidade, ele não desvie a sua atenção, que o seu olhar seja Cristo sempre. E é através de um local como esse, onde crianças vão poder visitar um museu da Bíblia e em contato com a palavra de Deus, nunca vão deixar essa palavra fugir de perto delas. Nós temos os nossos programas de engajamento bíblico, eu vou falar apenas de alguns, tá? Mas nós temos o sócio evangelizador, você contribui mensalmente a esse projeto, e a Sociedade Bíblica do Brasil envia pelos correios 1 milheiro de folhetos. Muito obrigado, querido. Nós enviamos pelos correios 1 milheiro de folhetos, e você consegue evangelizar onde você estiver. Por exemplo, você põe no seu carro, todo mundo for limpar o vidro do teu carro, todo mundo que for pedir uma ajuda no sinal, todo mundo que for deixar uma pizza na tua casa, todo mundo que você tiver contato, você entrega um folheto. Irmãos, um folheto transforma a vida de uma pessoa. Tinha uma pessoa em São Paulo, e pelo desespero da vida, ela disse: vou tirar a minha vida hoje. Hoje chega ao fim esse sofrimento. Eu não quero saber, não dá mais. E ela tomou a decisão. Disse: vou tirar a minha vida. Ela foi para o metrô de São Paulo. Disse: quando vier um metrô, eu vou me jogar na frente dele. Acabou. Meu sofrimento vai acabar. E aí, ela está com a decisão tomada. Tem a linha amarela, que diz: não ultrapasse a linha amarela. Ela está lá, o metrô aparece. Vou me jogar. Estou com essa decisão tomada, meu sofrimento vai acabar, e o metrô está vindo, e 10 metros, e 5 metros, e 3 metros, e 1 metro, e ela se prepara. Alguém toca no ombro dela, entrega um folheto e diz: Jesus te ama. O trem passou e ela nem viu. Hoje ela conta esse testemunho, irmãos, que teve a sua vida transformada através de uma entrega de folhetos e uma frase: Jesus te ama. Tinha uma pessoa em São Paulo, um rapaz, todo dia passava na Praça da Sé, todo santo dia, e tinha um irmão lá, que adquiria os folhetos na SBB, e estirava a mão para esse irmão: Jesus te ama, Jesus te ama, todo santo dia, Jesus te ama, Jesus te ama. Teve um dia que ele estava chateado: meu amigo, não me dê mais isso não, pelo amor de Deus, não me dê mais não. Rasgou o folheto todinho e jogou para cima assim. Aí ele foi trabalhar, chegou no trabalho, teve um dia de cão. Um dia péssimo. No final do dia foi demitido. Voltou para casa, nem lembrava desse irmãozinho. Voltou para casa triste e tal, tirando a camisa. Quando vira o avesso assim, cai um papelzinho do bolso. Aí ele pega. Era um pedacinho do folheto. Jesus falou, 2 pontos e o rasgo. Ele passou a noite sonhando o que é que Jesus queria dizer a ele. No outro dia de manhã, ele era o primeiro cliente do irmão evangelizador lá. Meu amigo, me dê um papel desse, pelo amor de Deus, que eu preciso saber o que é que esse Jesus quer me dizer.
palavra de Jesus tem um efeito incrível na vida humana. Então, você pode se tornar um sócio evangelizador. Nós temos o projeto Semeador. Você se cadastra na Sociedade Bíblica e você pode revender produtos da SBB na sua igreja, irmão. Nós temos esse aí do meio, né, que é o nosso tema do anual. Bíblia, a referência, a reconciliação na família e na sociedade. Nós temos um Novo Testamento que é fantástico. Vem dentro de um pacotinho assim, com 15 Novos Testamentos. Sabe quanto custa um Novo Testamento? R$5. R$5. Esse é um produto para evangelismo. Lá você abre essa caixinha com 15 Novos Testamentos e ela oferece o Novo Testamento às pessoas. Diz, isso aqui é um presente para você, pegue o seu. Aí eu peguei, comprei um, levei para o prédio da minha casa. Deixei no hall, nem falei com ninguém. Deixei lá no hall, abri. Rapaz, deixei lá de tardezinha, eu estava doido que amanhecesse o dia para ver se alguém tinha pego algum. Quando amanheceu o dia dos 15, quando eu passei para o trabalho, contei, só tinha 7. Opa, alguém pegou, já teve 8 aí, interessados. E aí no final do dia, quando eu volto para casa, só tinha 3. No outro dia, quando eu saio, nem a caixa estava mais lá. Quando é um mês depois, alguém bate na minha porta. Olha, eu procurei saber ali dos porteiros quem poderia ter botado esses Novos Testamentos aqui no hall do prédio. E disseram que não sabe se foi o senhor, mas disseram que o senhor trabalha na Sociedade Bíblica do Brasil. Foi o senhor? Eu disse, fui eu. Rapaz, que livro é esse? Que livro fantástico. E eu vim aqui porque eu quero saber uma coisa. Diga, onde eu consigo a Bíblia completa? A palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar o coração das pessoas. O nosso papel é apenas entregar, é ser essa ponte. Tenha sempre produtos, Novo Testamento, um folheto para você entregar às pessoas que te cercam. Aí nós temos outros projetos, por exemplo, aqui nós estamos realizando o Seminário de Ciências Bíblicas, está ali, mas nós temos também o Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, você pode participar online, esse ano foi em setembro. Então, como é que eu fico sabendo disso? Siga a Sociedade Bíblica nas nossas redes sociais. Nós temos também o Congresso da Bíblia. Você está gostando de tudo que está vendo? Procura no site da Sociedade Bíblica do Brasil, www.sbb.org.br. Digita lá, Congresso da Bíblia, lá você vai ter muitos cursos online, tá? Online para você fazer e ganhar ainda mais conhecimento na palavra de Deus. Aqui nós tivemos 5 palestras, mas lá você vai ter muito mais conteúdo e você pode fazer gratuitamente esses cursos no Congresso da Bíblia. E aí nós temos os nossos canais de comunicação da SBB. O nosso site é sbb.org.br. Nós temos as nossas redes sociais. Por favor, nos siga nas redes sociais. Procure o Instagram da Sociedade Bíblica. Você vai ter sempre notícias diárias no nosso Instagram. E aí nós temos algo fantástico, que é a radiobibliasbb.org.br. Você pode baixar o aplicativo, irmãos, na sua loja de aplicativos aí, seja Android ou da Apple, você pode baixar esse aplicativo que é Rádio Bíblia SBB. Não tem esse trânsito maravilhoso de Fortaleza, que ontem do hotel para cá a gente gastou quase uma hora e pouco. Sabe o que é que você pode fazer? Quando estiver estressado esse trânsito, sintoniza a Rádio Bíblia. Sabe o que você vai ouvir? A Bíblia. Coisas ligadas à Bíblia. Baixa isso, ouve, é fantástico. Rádio Bíblia SBB. Irmãos, nem tudo está feito, há muitas ações e auxílios que precisam alcançar as pessoas que vivem em fragilidades. É hora de celebrar, sim, é hora de celebrar, mas também é hora de acelerar. Então, nosso desafio, doe Bíblias, tenha sempre em casa Bíblias e outros materiais bíblicos e seja pessoalmente um doador. Você pede uma pizza, você pede um iFood, você pede não sei o quê, a pessoa vai entregar, entrega uma Bíblia. Sabe uma coisa que eu fico muito triste com o coração e me questiono muito, é quando eu vejo alguém tirar a própria vida. A primeira pergunta que eu faço é, aonde eu estava? Aonde a Bíblia? Qual a distância da Bíblia até essa pessoa?
Aonde eu estava? Eu estou aqui no Nordeste distribuindo a palavra de Deus. Eu sou de Campina Grande, um jovem em Campina Grande que há 2 meses tirou a sua vida. Um cara de 24 anos, um cara muito feliz, aparentemente. Aonde eu estava? Porque eu não cheguei com a Bíblia para mudar essa história. Tenha sempre a Bíblia com você, na sua casa. Seja um distribuidor, seja uma pessoa que vai transformar a vida de uma outra pessoa. Todo mundo aqui tem Bíblia. Quem aqui teve a sua primeira Bíblia e foi presente? Levanta a tua mão. E quem você está presenteando? A minha primeira Bíblia foi um presente. Foi um presente dos meus pais. E quem você está presenteando? Então, doe para os programas bíblicos de impacto social da Sociedade Bíblica. São programas que atendem diferentes segmentos da população em todo o território nacional, oferecendo assistência integral a seus beneficiados. Aí eu quero te fazer esse convite muito especial. Nós vamos realizar um culto no dia 7 de novembro, às 19 horas. Se você procurar as redes sociais da Sociedade Bíblica, você vai ter lá, você pode participar online assistindo esse culto. É uma grande celebração. 200 milhões de Bíblias impressos na nossa gráfica da Bíblia desde 1995. É algo para a gente celebrar. Nós temos 220 milhões de habitantes, aproximadamente. 200 milhões de Bíblias impressas. Não quer dizer que todo brasileiro tenha Bíblia, mas é um número a celebrar. Então, esse é o nosso convite. Dia 7 de novembro, às 19 horas, você pode participar assistindo o nosso culto. Aqui nós vamos ter um representante, viu? Porque o irmão Nogueira recebeu o convite, ele já comprei a passagem, já fiz reserva no hotel, e eu vou participar disso. Porque desses 200 milhões, alguma parte foi aqui no Ceará, através da Casa da Bíblia. E foi sim. A Casa da Bíblia, junto com a Sociedade Bíblica do Brasil, tem transformado a vida dos cearenses. Tenho certeza. Deve estar chegando ao final, irmãos. Então, seja uma pessoa de leitura bíblica e oração. Ore pela causa da Bíblia. Esse aqui era o final, que ele estragou o meu final, né? Porque eu contei essa história antes. Mas é uma história lindíssima. Aquele barco que ele mostrou é o mesmo barco, só que nós ampliamos a loja embaixo da Sociedade Bíblica do Brasil, e os camarotes e a cozinha foi para cima aí. Mas é o mesmo barco que estava na foto anterior. Uma linda história. Deus continua transformando a vida das pessoas. As pessoas continuam sonhando com a Bíblia. Faça parte da causa da Bíblia. Ore por essa causa, contribua, seja um voluntário da Sociedade Bíblica do Brasil. Vocês viram o tanto de trabalho aqui, tem um bocado de gente sendo voluntário. Seja voluntário da SBB, ore pela SBB e contribua para que a gente chegue cada vez mais a mais brasileiros, que a gente chegue cada vez mais a mais pessoas e que essas pessoas tenham a sua vida transformadas através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos, eu esqueci de mostrar isso aqui. Isso é um aparelho fantástico. É o Proclaimer. Está aqui porque esse aqui eu levei para o irmão Inácio. Eu disse, ele não sabe ler. Todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no... Isso aqui é um negócio fantástico, gente. Sabe por quê? Porque eu disse, enquanto ele não aprender a ler, ele vai ouvir. Vai. Ele não está com vontade? Está com desejo? Então vai. Levei esse Proclaimer para ele. Segura aqui, Glaucio, por favor. Aí por que eu digo que é algo fantástico? É porque ele está lá em Prata, no interior da Paraíba. Eu não sei nem se a casa dele tem energia. Se não tiver, se tiver, ele pode ligar na energia e carregar a bateria. E aí ele ouve a palavra de Deus. Mas se ele não tem, aí a gente tem uma placa solar aqui, ó. Ele vira para o sol, passa o dia carregando, de noite ele liga, vai ouvir a Bíblia. Aí ele está... Mas está um dia nublado, chovendo, e eu quero ouvir a Bíblia. Vai ouvir, porque aqui ele puxa essa manivela
tem um dínamo aqui, e ele vai girar. Ó a luzinha vermelha, ó. Carregando. Tá carregando. Ele gira aqui, daqui a pouco ele vai ter bateria para ouvir a palavra de Deus. Então eu levei isso aqui para o irmão Inácio, e ele chorou, irmãos, com isso aqui. Esse é um projeto americano dos Estados Unidos, e que nós recebemos há pouco a notícia de que nós vamos receber muitos aqui em Recife para atendermos os sertões desses 6 estados. Com certeza vamos chegar a mais pessoas aqui no sertão. Já pedi a ajuda do pastor Salomão. Vocês viram que ele vive no sertão, né? 1.500 quilômetros, em 4 dias, 5 dias e tal. Nesses dias vai chegar Proclaimer para a gente distribuir para essas pessoas. Vamos chegar cada vez mais distante, cada vez a mais brasileiros, para que a gente tenha, de fato, uma nação, uma sociedade da Bíblia na nossa nação.